Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurocafé Podcast, temporada 2. Essa temporada diferentona, que a gente está expandindo o nosso entendimento de saúde mental. Nessa temporada eu estou trazendo alunos, profissionais, professores, todos que fazem parte dessa grande comunidade do PNP de saúde mental, para que a gente explore saúde mental num ambiente mais amplo, para que a gente saia do consultório e entenda de saúde mental em todas as instâncias que a gente puder. E hoje não vai ser diferente. Hoje, preparem-se, pega papel e caneta, que a gente vai conversar com Dona Dani. Dani, que é nutricionista, neurocientista, e a gente vai falar de neuronutrição, né? A nutrição dentro da saúde mental e da neurociência. Então, Dani... Chegamos! A Dani veio importada lá de Jundiaí. Bem ali de Jundiaí. Ô, Dani, obrigada por ter vindo, né? Ter dado certo de você vir. Obrigada por participar do podcast. Eu que agradeço o convite, por confiar no meu trabalho e principalmente porque a gente traz informação que ajuda as pessoas, né? Isso mesmo. A gente que agradece a oportunidade. A gente que agradece. Então, vocês já sabem a importância de vocês comentarem, compartilharem todo aquele negócio que tem que fazer. As flechas, o coração, por tudo. Tudo isso vocês podem fazer. O Dani, se apresenta primeiro para que nossos convidados te conheçam. A Dani é famosa já, mas a gente vai apresentá-la mesmo assim. Famosa. Famosa é o Tom Chaplin, que hoje eu vou no show. Eu só estou começando. Bom, eu sou Daniela Lodete, eu sou nutricionista e eu tenho uma marca, Neuronutrição. É um registro, uma marca que eu registrei em 2017. Então, no meu mundo de ensino, de estudo, de paciente clínico, eu abordo como a gente deve se alimentar ou o que não devemos fazer no sentido, né, de alimentos, de suplementos, de substâncias que devem ser escolhidas ou evitadas para a saúde mental. Isso desde tratar depressão, ansiedade, desde ter uma saúde cognitiva ao longo da vida. Então, a gente cuida da nutrição do cérebro, porque cérebro mal nutrido dá problema. E a neuronutrição, ela acaba sendo uma aliada a tudo, a psiquiatria, a psicologia, a neurologia. Então, não dá para comer mal e achar que o cérebro vai funcionar direito. Então, é a minha área de trabalho. E eu tenho mestrado em neurociências, tenho mestrado em eletrofisiologia, tenho vários cursos de bioquímica, cursos de aperfeiçoamento em bioquímica. Enfim, eu me formei em 2001 e desde então eu nunca parei de estudar. O estudo é uma constante, eu faço formação em neurociências. E eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que a gente cada vez mais entende o que o cérebro gosta, o que o cérebro não gosta, vai aplicar na vida. Então, vamos comer direito, tá? Você quer ser feliz, come tudo errado, fica difícil. Fica difícil mesmo, né, Dani? Começa no prato. Você certeza. sabe, Dani, que eu acho mais fácil para os pacientes quando a gente olha a saúde mental, né? A gente começar muitas vezes no prato do que na atividade física, porque a pessoa, às vezes, ela já está com tudo tão desregrado, né? Saúde mental, problemas emocionais, uma rotina horrível, que se você inserir uma atividade física não é viável naquele momento para aquela cabeça e para aquela vida. Mas você inserir uma alimentação melhor é viável. Então, muitas vezes, a gente começa via da psicologia, falando, olha, a gente vai precisar mexer na sua alimentação, você precisa procurar um nutricionista. Só que aí a gente chega num problema, qual nutricionista? Mas, Marcelo, quem que vai entender desse tipo de alimentação que impacta no meu sistema nervoso? Porque ainda, assim como a neurociência é nova para a psicologia, ela é muito mais nova ainda para a nutrição. Exatamente. É porque quando você tem uma alimentação toda sem pé nem cabeça, você não consegue nem ter energia, disposição física e mental para fazer atividade física. É muito comum, assim, uma pessoa que já chega no consultório e ela faz uma atividade física regular, ela já tem uma alimentação mais organizada de base. Quem come sem pé nem cabeça, está todo desnutrido, é difícil que consiga manter uma rotina de atividade física. Então, a gente fala que a alimentação é o pilar inicial, é o pontapé inicial para você engrenar na atividade física, na disciplina, em se sentir melhor física e mentalmente. Isso mesmo. Né? Não dá para não cuidar do cérebro e achar que ele vai bombar, porque não vai.
Não vai em nenhum dos aspectos, né? Agora tem também, né, Dani? A gente vai falar de muita coisa aqui hoje, gente. Eu, quando converso com a Dani, a gente começa de um jeito, termina de outro. Nem termina, nós emendamos até. Só não termina sei porque o que uma vai pega um acontecer. avião, a outra pega outra, e acabou. Não acaba, eu não sei o que vai acontecer É nesse isso. podcast hoje. Mas essa temporada 2 tá muito assim, entendeu? Legal. Experiência muito diferente. Mas assim, a gente tem... Inclusive, eu tava vindo pra cá e tava vendo algumas coisas no Instagram mesmo, porque a gente já tem hoje algumas concepções de nutrição, cérebro e saúde mental, né? Então, dependendo da pessoa, do médico, do nutricionista, do coach, de qualquer pessoa que a gente segue, do psicólogo, uma pessoa que estuda um mínimo vai falar: olha, você tem que ter esses 3 pilares para ter uma boa saúde mental: nutrição, movimento e mente, né? Que tem gente que chama de modelo mental, padrão mental, mas que, na verdade, é saúde mental. Você tem que ter saúde mental. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que existe... É como se tivesse virado um modelo de venda. Você que é preguiçoso, vá lá fazer a tua atividade física, né? Você que não tem disciplina para comer, comece a ter disciplina para comer. E não é fácil, porque se fosse a pessoa decidir, eu tô fazendo. Não é, né? Tem todo um tanto de neurotransmissores cerebrais, eu acho que é aí que entra o nosso trabalho, né? Que já não permitem que essa pessoa funcione bem há muito tempo. Então, não é só a palavra ou uma decisão que vai mudar a vida dela. Muitas vezes, a gente precisa ajudar, ou no consultório psicológico, ou na nutrição, que primeiro essa química mude para ela ter qualquer tipo de movimento, de dopamina, de disciplina, de qualquer coisa. Não é isso? Exatamente. Até porque, quando você vai inserir um elemento novo na sua vida, eu quero incluir atividade física. É algo ao qual você não está habituado. É um novo elemento que ainda não faz parte da sua rotina, do seu hábito. Então, o seu corpo e o seu cérebro, principalmente, para colocar um elemento novo, ele gasta muita energia. Sim. Porque tem coisa que a gente automatiza, Gasta né? glicose, né? Até. Exatamente. Então, acordei, vou escovar o dente, vou abrir a planilha do trabalho, vou pegar o carro, vou para o trabalho. Isso já é automatizado. Você não precisa ficar pensando, planejando as coisas que são repetitivas. Mas um elemento novo demanda um alto gasto de energia do seu cérebro. E até ele virar uma coisa automática, isso é repetição, repetição, repetição. Então, o seu cérebro tem que ter energia para poder planejar e executar uma atividade nova. Sim. Então, aí é onde a gente começa a pensar o que é que o cérebro precisa para ter energia. O combustível, a gasolina do cérebro, de onde é que ela vem? Vem dos alimentos. Mas qual é o alimento principal que dá mais energia para o cérebro? É o carboidrato. Então, já parte de um princípio que hoje as dietas da moda, elas estão excluindo o carboidrato. É dieta carnívora, dieta cetogênica para todo mundo, que é um crime para o cérebro, porque tira do cérebro o seu maior combustível. Então, a gente tem que comer carboidrato de uma forma organizada. Imagina, o cérebro, no seu 1,5 kg, gasta 25% do carboidrato que você come. Então, você come uma fatia de pão, 1/4 vai para o seu cérebro, é o tanto de gasolina que ele precisa. E é o carboidrato. Então, a gente precisa parar de ficar seguindo dieta da moda, de ficar restringindo isso e aquilo, fazendo dieta cetogênica de jejum, à torta e à direita, porque se o seu cérebro não tem energia, é muito difícil você fazer uma coisa bem feita ou incluir um novo elemento para depois ele virar hábito. E tem o combustível errado, e a hora que o carboidrato entra no cérebro, e o cérebro tem que queimar o carboidrato para produzir energia. Tem uma série de vitaminas e minerais que estão ali, então se não tem complexo B, se não tem ferro, se não tem zinco, magnésio, essa glicose não consegue virar energia, e aí a pessoa acumula um monte de falta de nutrientes, e depois está sem ânimo, desmotivada, não consegue focar, não consegue persistir numa rotina, e ela acha que eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho algo que não adianta. Eu sou assim. Sim. Não, você não é assim. Você está só... Você está assim. Você está mal orientada e mal cuidada. E que aí, muitas vezes, a gente tem que manipular esses suplementos ou vitaminas de base do cérebro para que ele consiga funcionar adequadamente, inclusive na mudança da dieta. É o tijolo, né?
para você botar o cimento, para que tenha uma mudança de comportamento repetitiva, para que a pessoa não desista. Exatamente. Né? E isso vem com fator emocional e de memória emocional junto. Então, como é importante a gente ter essa visão dos dois junto, né? Do quanto que é a falta de saúde mental e a falta de saúde nutricional, e elas têm que andar juntas para ter um bom resultado, né? Sim. Ô Dani, você estava falando dessa questão a pessoa acha que ela está doente. Quando, lá no PNP, a Dani é uma das professoras que dá aula lá, deu uma aula lá, né? Lá no PNP, quando a gente está falando principalmente com profissionais da saúde mental, psicologia, própria psicopedagogia ou da escola, tem umas coisas que em todas as aulas a gente tem, que é, olha, se o teu paciente chega e ele está cansado, com ansiedade em excesso, não está conseguindo se organizar na vida, você vai fazer uma anamnese de sintomas, mas você precisa entender se esse corpo e esse cérebro estão em bom funcionamento de vitamina e de suplemento. E aí, quem é psicólogo fala, mas eu não entendo disso. Fala, não, tudo bem, a gente vai entender o básico para que você consiga explicar para o paciente por que ele tem que fazer um exame, né? E aí isso a gente entende. Mas esse entendimento de que muitas vezes a tua falta de nutrientes está fazendo mímica de uma ansiedade, de uma depressão, de uma exaustão, é essencial, porque senão a gente trata a coisa errada, a gente encaminha para o psiquiatra trata a coisa errada, medica uma doença que não existe e o corpo vai falecendo. Quanto disso você vê hoje na tua prática? Porque hoje você está olhando para as duas coisas, né? Você tem, inclusive, alguns cursos que você vai trabalhando essa nutrição específica, né? Para as condições mentais. Como é que isso acontece na tua prática, nos teus estudos? Olha, diariamente eu me deparo com isso, na clínica. Diariamente, uma pessoa, eu tenho o diagnóstico de depressão. E aí nós vamos ver a alimentação. Falta tudo para esse cérebro produzir serotonina, produzir dopamina. É claro que ela vai desenvolver sintomas de falta de dopamina e norepinefrina. Mas não é que ela necessariamente se encaixe dentro de uma doença, porque eu fiz de tudo, não adianta, o meu cérebro é assim. Não, não é. O seu cérebro está privado da matéria-prima para produzir o neurotransmissor. É claro que você vai ter sintomas. Só que você vai chegar no médico, ele vai ver os seus sintomas e às vezes não vai querer entender o porquê. Vamos investigar por que a dopamina está baixa, por que a serotonina está baixa. E ele vai dar um medicamento para aumentar a serotonina e a dopamina. E esse medicamento vai ter, inclusive, uma eficácia limitada, porque a eficácia da medicação depende que o seu cérebro consiga produzir o neurotransmissor. Então, a gente hoje tem números de mais de 45% dos pacientes que utilizam antidepressivos, ansiolíticos, não tem uma boa resposta ao tratamento, porque o cérebro não consegue produzir o neurotransmissor e, consequentemente, o medicamento não consegue fazer o efeito dele. E isso se estende para transtorno de ansiedade, para depressão, para TDAH, tá? Porque o TDAH está sendo diagnosticado de uma forma muito sem pé nem cabeça. A pessoa vem com uma queixa, não tem o foco, já sai com Venvance, já sai com metilfenidato. E o TDAH é um diagnóstico que está muito associado, né? Os sintomas do TDAH, eles podem aparecer em pessoas que não têm TDAH, mas que têm deficiência de nutrientes. Por exemplo, a anemia, a ferritina baixa, o estoque baixo de ferro no corpo, ele limita o cérebro de produzir dopamina. E a baixa da dopamina, é claro que vai diminuir o seu foco, a sua atenção, o seu processamento cognitivo. Então você tem TDAH. Não, você tem a falta do ferro. E a gente repõe o ferro nesse paciente, a gente faz o exame de sangue para detectar o que está faltando, faz a reposição, o paciente tem outra vida. Sim. E mesmo que ele realmente tenha TDAH, se ele tiver anemia, o sintoma piora. E aí você tem que investigar, né? Hoje a gente sabe todos os nutrientes que o cérebro precisa para produzir dopamina, norepinefrina. A gente investiga isso na clínica, com exames. Investigamos se o cérebro recebe nutrientes para ter energia, porque o cérebro tem que ter energia e matéria-prima para produzir a dopamina. E organiza a dieta, é outra vida. É outra pessoa.
tá? Porque falta de foco, de concentração, hoje, acho que 90% das pessoas, elas chegam no consultório dizendo que tem. Então, 90% da população tem TDAH? Não tem, não tem, né? E porque aí quando a gente fala de neurodesenvolvimento, que envolve o TDAH, e eu acho que as principais até altas habilidades também, é um cérebro em alto funcionamento, né? Não é um cérebro em baixo funcionamento. Ele vai gastar muito, mais do que um cérebro normal. Então, ele vai precisar de uma reposição diferente, tanto alimentar, eu imagino que também de suplementos, né? Em alguns casos. Sim, sim. E uma reposição mental também diferente. Ele vai precisar de mais parada, ele vai precisar de mais respiração, ele vai precisar de uma atividade física diferenciada para regular esse corpo, porque o corpo está o tempo todo na alta ativação. E acho que esse entendimento base é essencial. E aí, quando você fala em TDAH, você estava falando aqui da falta de foco. Porque hoje tem algumas maneiras de diagnosticar e se você vai para uma avaliação, eles vão fazer teste. E realmente o teste, se você não está funcionando bem, o teste não tem como dizer se você tem TDAH, ele tem como dizer que você tem falta de foco, alta hiperatividade, né? E esses sintomas são mímica dos sintomas cerebrais. Então, não é também por conta da testagem, né? Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, não, mas é só o exame clínico. Mesmo do exame, do teste, falta de foco é falta de foco, né? E pode acontecer em criança, inclusive, né, Dani? Você vê muita criança, porque as crianças estão comendo também cada dia pior. Nossa. Olha, acho que crianças e adolescentes são assim, a faixa etária ali que mais me preocupa. Porque eles já vêm, muitas vezes, de uma gestação onde a mãe não teve uma boa alimentação, um estresse, um organismo inflamado. A alimentação durante principalmente, né, tirando ali a fase amamentei, primeira alimentação, primeiro aninho, entrou no segundo aninho, é muito comum que a alimentação comece a ir para o lado errado. E aí chega um adolescente de 14, 16 anos, ele vem há anos com uma alimentação ruim. Então, a microbiota do intestino dele não é legal, ele não tem, né, nutrientes para um neurodesenvolvimento adequado, ele vai colher o impacto da má alimentação a vida inteira. E, às vezes, os familiares acham que a alimentação ruim, qual é o efeito que traz? Engordou. Se meu filho está comendo um monte de besteira e não engordou, então não está fazendo mal. Tá tudo certo. E engordar é apenas um detalhe, tá? Muitas e muitas vezes, né, a criança adolescente, ela come pouco, mas come mal, ela tá encrencadíssima. E sim, desenvolve diversos sintomas de alterações de humor, alterações de sono, ansiedade, um organismo inflamado e, infelizmente, ela vai se enquadrar dentro de um diagnóstico e vai ser tratada a vida inteira com aquele diagnóstico, sendo que ela tem um cérebro que não tem matéria-prima para funcionar. Me preocupa muito, assim, eu sou bem metida. Eu vou na casa de alguém e vejo a criança, adolescente comendo, me dói o coração. Porque essa fase é uma fase absurdamente importante. E as mães, infelizmente, não são bem orientadas. Às vezes não tem impulso firme para dizer, aqui em casa é isso que vamos comer. O filho dá uma reclamadinha, então já tira ali o verdinho do prato, já pega o produto ultraprocessado, o produto industrializado. Isso tá uma coisa assim generalizada. As crianças não comem fibra, as crianças não comem coisas do mundo vegetal, as crianças comem muito ultraprocessado, muita coisa com conservante. É uma geração que me preocupa muito. Que adultos a gente vai ter, porque, né, em consequência desse cérebro totalmente mal cuidado, inclusive com excesso de tela, que é outro problema, a gente vai ter cérebros muito complicados. E falta de movimento também, falta de luz solar, é tudo muito embolado, né? Exatamente. Inversão, né? Vou dormir 3 da manhã, acordo meio-dia e assim vai. Nós, né, aqui na nossa faixa etária, não precisa dizer qual, nós já estamos meio lascadas. Gente, já está só no paliativo. Exatamente. Imagina o adolescente, porque a gente ainda não tinha tela, tinha contato, muito movimento, alimentação, comida de verdade, não tinha esse bombardeio de informação e de produto químico. Sim. E a gente ainda colhe as sequelas. Sim. E hoje, a galerinha, como é que vai ficar? Eu sou muito preocupada com a saúde mental dos acho que não é como é que vai ficar, como é que já está. Isso. Porque a gente já tem dados que a adolescência está com um pico de depressão gigante, crianças. Suicídio. Eu acho engraçado, né? Porque a primeira coisa que as pessoas olham é falta limite dentro de casa. Não, gente, falta atenção, falta alimento, falta luz. É interessante como que a gente está
tão enlouquecido que o primeiro lugar que a gente fala as crianças estão com problema de saúde mental, os pais não dão limite. A maioria das pessoas que a gente atende no consultório não é pais que não dão limite. Às vezes é pais que dão limite em excesso de coisas erradas e coisas que deveriam ser feitas não são, entende? Então eu deixo a criança ali abandonada no celular, na TV, com qualquer outra pessoa cuidando, ela come tudo que quiser. Quando ela fala comigo, eu só grito com ela, falo, não pode, não pode, não pode. Entende? Como é tudo muito embolado. E aí essas crianças comem mal, dormem mal, não se movimentam, não tem os pais perto, não tem afeto, não tem olho no olho. É tudo muito embolado. Muito embolado. Por isso que eu acho que é muito difícil hoje a gente fazer tratamentos só com um tipo de especialidade. Porque você vê de coisa, eu não tenho condições como psicóloga de tratar a nutrição dessa criança, mas eu posso falar, olha, essa criança precisa de nutrição adequada. Aí o pai vai ter que procurar. Mas daí ele tem que fazer um movimento para chegar num nutricionista. Às vezes nem tem, né, Dani? Ou Nessa é área. tudo, e aí não tem dinheiro para pagar. Então, assim, é preocupante mesmo. Dá até uma angústia de falar. Dá, porque os nossos filhos estão aí no meio desse mundo. Então, ô Dani, mas eu acho que até é legal a gente entender o que é uma alimentação ruim. Então, para o cérebro, para a saúde mental. O que é ruim? Bom, hoje, o que a literatura fala? Que, assim, coisas que a gente faz que são muito prejudiciais ao cérebro, tanto no sentido de neurodesenvolvimento, quanto neuroinflamação, produção de neurotransmissores, saúde. Ui, espirrei. É muito até ela é discreta até espirrar. Eu já tava dando grita. Bom, uma alimentação ruim para o cérebro. Primeiro, dietas ricas em gordura saturada, gordura animal. Então, eu como muita gordura animal. Carne vermelha, leite gordo, queijo gordo, bacon, banha de porco, a gordura da carne. Gordura animal precisa estar presente na dieta em 10% do que você come. Aumentou dessa quantidade, o cérebro já não gosta, porque o tipo de gordura que tem, a gordura saturada, ela chega ao cérebro e ela se transforma em substâncias que, em excesso, o cérebro não gosta. Na quantidade certa, ele gosta. O excesso, ele não gosta. Segundo, dieta com muito óleo vegetal. Óleo de soja, canola, milho, óleo de algodão, que óleo não de é girassol. óleo, né? Eu descobri esses dias que óleo vegetal não é óleo, que ele é solvente, porque planta não tem óleo, é isso mesmo? Olha, é tanta esculhambação que eu já nem sei mais o que é o que. Que é margarina pode, não pode, depois é a manteiga. Não pode, não deveria nada, né, desses óleos. Esses óleos não deveriam entrar na nossa casa. Tá. Nem né? pro bolo que a gente tem. Não. Só faz bolo com óleo de girassol, não. Óleo de coco, que é perfeito, não é? Mas comparando o óleo de coco com esses óleos, o óleo de coco é bem melhor. Então, óleo vegetal, não tem que ter em casa. Só que tem uma pegadinha aí. Vou comprar um biscoito, tem óleo vegetal lá dentro. Sim. Vou comprar uma barrinha de cereal, tem óleo vegetal lá dentro. Vegetal. Tudo. Bolo tem óleo vegetal. Isso. O pão o pão doce da padaria. Então, você acha que tudo bem, eu estou comprando um salgadinho que não é frito. Óleo vegetal tem na própria massa. E aí a gente come... E o azeite e a manteiga? O azeite de oliva é a melhor opção. Vou cozinhar azeite de oliva. Ai, Daniele, mas eu vou aquecer, vai estragar. O azeite de oliva, ele oxida a 180 graus. Se você refogar num fogo mais baixo, colocar no forno a 180 graus, você preserva muito a qualidade do óleo. E mesmo que... vou comparar o óleo de girassol com o óleo de azeite de oliva. O tipo de gordura é diferente. O óleo vegetal, o azeite de milho, é de ômega 6. Já o azeite de oliva é gordura monoinsaturada. É outro tipo de molécula. Então, não tem problema. Vou usar na salada, vou usar em cima da minha comida. Inclusive, faz muito bem aumentar o consumo desse tipo de gordura. Faz bem. Então, a gente tem que baixar a gordura saturada, baixar os óleos vegetais e aumentar a gordura boa. Que são as gorduras monoinsaturadas. Azeite de oliva, castanha, abacate. E as gorduras poliinsaturadas, que é o ômega 3. Ômega 3. E ômega 6 em pequena quantidade, não? O ômega 6 justamente é dos óleos vegetais. 10% da dieta. Então, 10% da minha dieta é óleo de soja, canola, milho. Beleza. O biscoitinho, a barrinha, beleza. Só que nós comemos uma proporção errada. Então, não é que o ômega 6 seja ruim ou a gordura animal seja ruim. Não são. A quantidade excessiva é que faz eles ficarem ruins. O excesso faz mal. Então, aumentaremos a gordura monoinsaturada e o ômega 3, que o ômega 3 ativo é o do peixe. Mas a linhaça tem ômega 3, a chia tem ômega 3, a castanha tem ômega 3. Tem ômega 3 vegetal,
que o corpo absorve e tem que transformar no ômega 3 ativo, que é o EPA e o DHA. E a taxa de transformação é pequena. Então, não dá para achar que suplementar o ômega 3, então? Tem que suplementar. Não vamos jeito. com... Tem que suplementar. Desde que idade, Dani? Desde a hora que consegue ingerir. Então, uma criança pequenininha, é ele líquido, hoje a gente encontra tipo forma de xarope, põe em cima da comidinha, em cima da sopinha, em cima da... E assim vai evoluindo até o dia que ele consegue ingerir uma cápsula. E aí, para criança, a gente ingere 500 miligramas por dia, 400 miligramas por dia. E essa quantidade vai aumentando com o passar dos anos. Então, num adolescente, eu já uso 1,5 gramas a 2 gramas de EPA mais DHA por dia. Você sabe que eu estava nesse último congresso que eu fui, que era um congresso de psicopatologias, teve um trabalho de anos de uma médica nutricionista, nutricionista, neurocientista, tudo, né? Dessas que pesquisa desenvolvimento cerebral infantil. E aí eles fizeram o trabalho dela ainda não foi publicado. Eles fizeram esse desenvolvimento, obviamente, em ratos, porque não dava para fazer em crianças, mas depois eles fizeram um estudo em crianças que tinham ou não suplementação de ômega 3. E essa falta desse ômega 3 no cérebro no desenvolvimento infantil ocasionou uma perda cognitiva no desenvolvimento infantil muito alta. Uma desatenção, tudo isso. E a gente consome cada vez menos peixe, né? Eu lembro que eu saí, porque eu nunca tinha visto esse estudo em criança, porque agora que está começando, né? E aí eu lembro que eu saí, liguei para a pediatra da minha filha, dos meus filhos, falei assim, tipo, você tem que suplementar o ômega 3, porque as crianças não estão conseguindo. Eu não como peixe suficiente, né? Imagina, quiçá meus filhos, faz lá, sei lá, quantas vezes por mês a gente faz o Enem toda semana. Isso. Então, e aí a gente vai para a minha pergunta. Qual é a falta das gorduras boas e o excesso das gorduras ruins? Qual é o impacto no nosso sistema nervoso? Então, a gente já sabe que é falta de desenvolvimento cognitivo, performance de pensamento, né? Então, você pega lá uma criança ou adolescente que não pensa, que não está conseguindo processar, que não aprende direito, tem uma questão aí de falta de ômega 3, mas também excesso de gordura saturada? Também, porque é uma proporção. Às vezes ele até toma o suplemento de ômega 3, mas come muita gordura saturada. A proporção gordura saturada para ômega 3 ficou aqui. Entendi. E muito óleo vegetal. Então ele tem que baixar a saturada, baixar o ômega 6 para não ficar tão discrepante em relação ao ômega 3. Porque come um monte de besteira, vou tomar o ômega 3, salvou a minha vida? Não, porque a proporção continua ruim. Não é só subir o 3, é baixar o 6 e a saturada. Por que essa proporção é importante? Porque ao redor dos nossos neurônios nós temos uma camada de gordura. Tem uma membrana, uma cobertura de gordura ao redor dos neurônios. E a gordura que está lá cobrindo o neurônio depende do tipo de gordura que você comeu. Então, se você come muita gordura saturada, muito ômega 6, é esse tipo de gordura que tem ao redor do neurônio. O neurônio está aqui, o outro está aqui. Essa camada de gordura, ela tem uma composição que não é boa, a comunicação entre eles não é boa. A conversa entre os neurônios não acontece da forma que a gente gostaria. E a produção de novas membranas, né, para o neurônio se comunicar fica prejudicada. Sem falar que a gordura saturada, em excesso, ela provoca uma inflamação no organismo. O sistema imune não gosta de um montão de gordura saturada entrando na corrente sanguínea. Então, você gera uma ativação do sistema imune e o cérebro percebe que o sistema imune está na briga. Aí você gera uma neuroinflamação. A neuroinflamação vai reduzir a conexão entre os neurônios, reduzir a produção de dopamina, serotonina. E aí a conversa entre os neurônios não acontece de forma adequada. Então, por neuroinflamação e por composição de membranas que são fundamentais para a boa comunicação entre os neurônios. E hoje, inclusive, a gente também fala que esse neurônio aqui produziu a serotonina, esse aqui vai receber. Para esse neurônio jogar a serotonina para esse, ele faz um movimento, ele se dobra para jogar a serotonina, ele tem que ser flexível. E o ômega 3 na membrana é que dá a flexibilidade. Então, a membrana fica rígida e nem a serotonina consegue ser liberada para o outro. Aí a pessoa faz o quê? Ela toma um antidepressivo para manter a serotonina aqui fora por mais tempo. Mas a serotonina nem saiu. Não entrou. Ela nem está ali. Tá. Então, você reduz a eficácia da medicação.
Então, ômega 3 é o primeiro passo, assim. Eu diria que se a gente... Vamos começar a organizar a dieta para o cérebro? Diminuir a poliinsaturada e mais ômega 3. Exatamente. Tá, e pra todas as gorduras idades. monoinsaturadas. É azeite, Começo. castanha, isso. Tá. Já é muita coisa isso. Queria só aproveitar que você falou de neuroinflamação, porque lá no PNP a gente tem uma aula chamada neuroinflamação. Porque hoje a gente tem uma linha de pesquisa gigantesca de depressão, casos, não são todas, como um processo de neuroinflamação, que é essa mímica, que é o cérebro inflamado. Isso. E aí é uma linha muito grande de pesquisa nos Estados Unidos. Então, assim, não é que a pessoa está com aquela depressão, DSM-5, ela está com neuroinflamação, que faz essa mímica cognitiva e de produção de serotonina. Isso. Olha como precisa saber de tudo, porque... E é difícil, coitado do paciente, né? Porque o que ele tem, entende? Isso. E você não tem como saber. Sim. Você tem como ter indícios, né? Isso. No exame de sangue, no estilo de vida e no próprio perfil de alimentação. Sim, e aí a gente já consegue ver. Isso, Né? Então, essas vai, perguntas têm que estar na anamnese de todo profissional da saúde, principalmente psicólogo. Eu falo, gente, o que essa pessoa come? Eu como bem, mas come o que bem? Então, vamos terminar a lista do que é comer mal, porque eu acho que saber o comer mal é mais importante do que é comer bem, Isso, né? Exatamente. Para tirar o ruim, aí o que sobra é bom, né? Que mais, então, Dani? A gente tem as gorduras. Isso. Qual é a segunda parte? A segunda parte é a escolha correta do carboidrato. Se você come carboidratos que elevam muito a sua glicemia, cada vez que a sua glicose sobe acima do ideal, isso é ruim, maltrata o seu cérebro. Então, comia ali muita farinha branca refinada, doce, refrigerante, suco de caixinha, biscoito. Essa glicemia fazendo isso. Já para o cérebro, é cada coice que ele leva referente a aumentos de glicemia. Então, a escolha correta do carboidrato. Primeiro, ninguém deve tirar carboidrato da vida. Jamais. O cérebro precisa do carboidrato. Só que você vai escolher o carboidrato correto, o carboidrato de carga glicêmica baixa a moderada. Que aí vem frutas, vem legumes, vem arroz, feijão, macarrão, batata, pão, não tem problema, né? Mandioca, carboidratos que são... Macarrão, com certeza. Ai, medo de macarrão. Pega o macarrão não tem índice glicêmico alto. Não, eu achava que tinha. Não que tinha tem. Que ser integral. Batata doce, macarrão, não é, então. Não precisa, não precisa. O macarrão, não gosto de macarrão integral. Ok, porque o que tem no macarrão integral? Um pouco mais de fibra. Se você não quer a fibra dentro do macarrão, põe um pouquinho de gergelim por cima, põe alguma chia, come uma saladinha misturada. Não vamos complicar. Porque, não gosto de macarrão integral, então agora eu tô lascada, vou comer macarrão, me ferrei. Claro que não. Cuscuz também. O cuscuz, se você comer uma quantidade elevada, ele também tem um risco de aumento da glicemia. Põe um gergelim misturado, põe um ovo, pôr uma proteína junto do carboidrato, também reduz o aumento da glicemia. Põe um pouquinho de azeite, põe um tomate picado. É mais ou menos como essa dieta mediterrânea, então, Dani, que tem na natureza. É o que tem disponível para você comer. Isso. É comida. A dieta do Mediterrâneo, ou uma evolução dela, que é a dieta Mind, que é a dieta do Mediterrâneo junto com a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta que tem baixa quantidade de sódio, alimento ultraprocessado, baixa gordura saturada. Então, eles juntaram as duas dietas e Mediterrâneo com dieta Mind, com dieta DASH, gerou a dieta Mind. É a que nós temos mais estudos em relação a prevenção e tratamento de depressão, de demência, Alzheimer, Parkinson, declínio cognitivo, de doenças neurodegenerativas, doenças psiquiátricas. Sim. Sempre vamos cair na dieta Mind. Esquizofrenia, né? Tô vendo bastante isso aí no ensaio clínico. Sim. Que diminui, teve casos que cessou. Até na gestação, reduz o risco. Durante a gestação, essa dieta reduz o risco de a criança ter TDAH, autismo e de ter esquizofrenia. Então, a gente está invertendo. Porque, na verdade, isso tem a ver com o intestino, né? A gente está falando dessa diminuição de risco da gravidez. Tem a ver com esse intestino e com essa cultura do intestino e com lactobacilos e a quantidade que isso vai produzir no nosso sistema nervoso ou não de neurotransmissores. Tem a ver com a microbiota intestinal, que é beneficiada com essa dieta. Tem a ver com uma dieta que contém a inflamação, o corpo
tem muito menos chance de ser inflamado. Tem a ver com matéria-prima para neurogênese, para neurodesenvolvimento, para formação das células do sistema nervoso central do bebê. Tem a ver com o aumento da conexão entre os neurônios. Tem a ver com melhora da chegada de sangue, da perfusão sanguínea, com redução de radicais livres de estresse oxidativo. São vários mecanismos associados. E toda vez que a gente tem uma alimentação ruim, eu tenho uma microbiota intestinal ferrada, eu tenho um leaky gut, começa a chegar na corrente sanguínea coisas que o intestino não deveria deixar passar, mas ele deixa. E aí o sistema imune entra numa guerra, o corpo da mãe inflama e, consequentemente, do bebê também. Esse leaky gut, só para o pessoal que não sabe o que é, é bom que eu explico psicóloga, né? Isso. Mas o leaky gut é quando o nosso intestino perde a permeabilidade de cima, da capinha do intestino, né? E aí vaza coisas que não deveriam vazar. Isso. O leaky gut, o termo, a tradução é intestino vazante. Que passa coisa ali, atravessa a mucosa, coisas que... bactérias, pedaços de comida muito grandes, toxina, metal pesado. O sangue é invadido por um monte de tranqueira que o intestino devia ter eficiência em filtrar, mas ele perde, porque ele perde essa permeabilidade organizada, né? Abre uns buracos ali no intestino, digamos assim. Você sabe que esses dias eu fiz uma live lá do Congresso, porque tem um pesquisador brasileiro que está na Alemanha, lá no Instituto Max Planck, e ele conseguiu descobrir exatamente o mecanismo entre lactobacilos, a quantidade de lactobacilos, a permeabilidade intestinal e o sistema nervoso central, porque a gente sabia que tinha interferência, não sabia exatamente em qual nível molecular, então ele conseguiu descobrir o nível molecular. E eles conseguiram descobrir que aquela estimulação de choquinho que a gente fazia para esquizofrenia até um tempo atrás, e Parkinson, ela aumenta esses lactobacilos na hora e aumenta a nossa capacidade cerebral de produzir, entre aspas, saúde. E daí eu fiz uma live contando sobre esse estudo e tal, né? E aí o pessoal assim, como é que faz esse negócio? Eu falei, gente, não é para fazer estimulação. O povo quer sair fazendo estimulação, entendeu? Não é. É para mudar tudo, porque o negócio é a gente não precisar chegar na estimulação, no remédio, é fazer uma terapia, é ter um estilo de vida melhor, é você aprender a fazer técnicas que te tirem do estresse, é você comer bem, é outra coisa, né? A gente perdeu um pouco a noção do que a gente tá quer pensando. a solução rápida. A pessoa acha que ela vai tomar probiótico e resolveu. Você só vai gastar seu dinheiro. O probiótico, ele é um micro-organismo que... eu tomei o comprimido de probiótico. Ele chega no seu intestino, ele vive 5, 7 dias, ele morre. Um probiótico não passa a viver no seu intestino. Ele morre de 5 a 7 dias. O cocô não é o meio de cultura dele. O meio de cultura dele é o leite, o recurso, né, o meio de cultura do laboratório onde ele foi desenvolvido. Coloca numa cápsula, ele chega no seu cocô, ele fica ali 5 a 7 dias. Só que ele ajuda as suas bactérias boas nativas a... Opa, meu filho, vim aqui para dar uma ajuda, dar o pezinho aqui para você pular e reassumir o controle. E ajuda a produzir substâncias antimicrobianas, redução de inflamação. Então, ele dá uma ajudada para a sua microbiota intestinal voltar a ser saudável e equilibrada. Então, se você não come, se você não tem uma alimentação adequada, a sua microbiota nativa, ela nunca vai voltar à tona. Você vai tomar o probiótico, ele vai ali fazer um miguezinho por uns dias, depois acabou e você volta a ser exatamente a mesma pessoa que você era antes. É o meio de cultura. Nada vai funcionar. O antidepressivo não funciona se você não come bem. A própria terapia vai ter mais dificuldade em trazer o resultado. Não funciona se você tiver com o cérebro sem neurotransmissor. Exatamente. O probiótico não faz efeito. Então, por mais que você queira uma solução mágica, você tem que fazer a sua parte. Porque eu acho também, Fra, que existe uma postura muito de vítima do sistema, de nossa, mas não adianta, porque minha mãe tem depressão, então eu tenho. Se eu fosse olhar o que minha mãe e meu pai têm, a minha família, a minha avó, eu estava jogada aqui, estatelada aqui no chão de tanta coisa. É a gente ter uma postura de fazer algo, de mudar. Cuidar do que dá, né? Exato, faz a sua parte. Não é a gente se entregar, a gente cuida do que dá. Exatamente, tudo flui melhor. E vai ter coisa que é difícil, sim, que é o seu ponto fraco. Sim. E você dá uma ênfase maior naquilo, mas a sua parte você faz. É que essa sua parte, a gente tem vivido num sistema moderno, a gente normalizou tanta coisa que, de repente, ficou difícil sair do antinatural. Porque isso tudo que você está falando, né, Dori, é uma vida natural.
quando a gente começa a estudar neurociência, a gente começa a entender como a vida mais natural possível é a ideal para a gente viver bem mentalmente, fisicamente, nutricionalmente. Então, você come o que está disponível na natureza e no mundo, né? Você dorme de noite, acorda de dia, você vai para a natureza, você pega a luz, você se movimenta, você não vai ficar sentado. De tudo isso a gente tem comprovação científica, é comprovação mesmo, não é nem especulação, Isso. né? Só que a gente já não vive mais assim. A gente criou um estilo de vida que a gente vive debaixo do teto, com luz artificial, dorme errado. A gente não come o que está disponível na natureza porque é difícil de fazer, difícil entre aspas, no sentido de leva tempo, você passa o dia inteiro no trabalho. Então, a gente naturalizou uma vida antinatural e agora as pessoas estão com dificuldade de sair do antinatural. É muito maluco se a gente for pensar. A gente não precisava estar onde está. Era só ficar onde estava naturalmente colocado, né? A gente foi para um lado e agora viu que... Esse equilíbrio do mundo moderno, para mim, assim, quando eu vejo esse contexto, eu falo, não, realmente, tá difícil para todo mundo, né? Então, como que a gente traz informação? Porque não é natural. Isso. Né? Não é natural o que a gente está vivendo. Exatamente. As práticas que a gente tem hoje. Isso, por N motivos, né? Pela praticidade, pela acomodação, pela própria palatabilidade. Um produto ultraprocessado, frito, com molho, com coisas artificiais, ele vai se tornar muito mais saboroso, vai estimular muito mais a produção de dopamina, vai te dar muita recompensa. E aí você vai comer uma batata doce com um franguinho, uma cenoura, você vai dizer, nossa, que negócio chato. Isso aqui me deixa triste, não me dá uma alegria. Então, existe o vício do cérebro naqueles alimentos de maior palatabilidade. Isso. Aí soma com a praticidade, a preguiça, com, às vezes, a falta de acesso. Por exemplo, né, eu morei em Fortaleza há 20 e tantos anos. E muitas cidades lá do interior, a gente tem muita dificuldade de encontrar frutas, de encontrar vegetais, por N motivos. Então, o arroz, o feijão, a farinha, a carne, o ovo, ok, é natural, mas você não tem a quantidade de fibra que deveria, não tem a quantidade de vitaminas, de minerais. Então, alguns lugares também não têm acesso. Outras têm acesso a tanta tranqueira que a comida de verdade ficou chata. A outra tão estressada, tão triste que a comida é a dopamina dela do dia. Sim. É muito fácil você ir pro lado errado. É isso aí que a gente está vendo. A comida virou dopamina ou a bebida. Isso. Então, porque a vida tá difícil, porque eu não sei me regular, porque eu também não aprendi. Então, eu como e como rápido porque eu preciso disso para regular minhas emoções. É uma maneira de regulação ruim, né? Isso. Exatamente. O cansaço se confunde com fome, com recompensa. E a pessoa passa o dia no trabalho, come tudo errado. É claro que ela vai chegar à noite, o cérebro dela não tem energia para ela ter disposição, alegria, felicidade. Ela vai querer pão com requeijão. Vai. Quando não é com doce de leite e Nutella. Do requeijão tá é pouco. Depois do requeijão. Pão com requeijão na chapa, doce de leite e Nutella depois. Isso. Pra dar aquela fechada, entendeu? Isso. Aí falta proteína, que tem os aminoácidos que são usados pelo cérebro para produzir o neurotransmissor. Né? Naquela nossa lista dos alimentos que fazem bem ou fazem mal, o carboidrato é fundamental, mas a proteína tem que estar junto. Sim. Se não tem a proteína, que é o que o cérebro também usa para produzir a dopamina. Sem aminoácido não tem dopamina. Aí você passou o quê? O dia comendo só carboidrato, à noite você come só carboidrato. Aí no outro dia você quer acordar e ir para o trabalho e está super focada. Não tem dopamina, não tem proteína que chegou no seu cérebro. Não tem serotonina que precisa de proteína. Então tem que ter o casamento dos alimentos. E as pessoas hoje elas comem só carboidrato ou só proteína. Ou faz uma carnívora low carb, ou ela só se atraca no carboidrato. Sobrecarrega os órgãos do corpo, né? O rim, a bexiga. A bexiga não. Fala aí os órgãos do corpo sobrecarrega. É porque a proteína, você comeu o fígado, os rins, o pâncreas, a vesícula biliar. Adrenal, tudo isso. É porque, assim, a proteína tem uma cota que o corpo vai precisar. Então, você comeu ali 25%, 30% da sua dieta em forma de proteína, beleza. Agora, quando é 50%, 60% da dieta em forma de proteína, a proteína é demais. O seu corpo não usa tudo isso. Então, ele tem que pegar a proteína e transformar em outra coisa para poder dar um outro fim. Então, os órgãos trabalham de forma exagerada para tentar processar, dar um outro destino para aquela proteína. Então. Né? Sem falar que também altera a microbiota intestinal, a proteína em excesso gera uma desbiose e um leaky gut. A falta do carboidrato está associada
a desbiose. Agora as pessoas com a moda da dieta cetogênica, elas comem só gordura. É abacate, é bacon, é azeite, é coco, óleo de coco, é manteiga, banha de porco, é não sei o que, é gordura, gordura, gordura. Isso gera uma desbiose horrorosa e falta de fibra na dieta. A fibra só tem no mundo vegetal. Se você come gordura e proteína, você não come fibra. O seu intestino já se ferrou. Entendi. Se o intestino ferrou, seu corpo inflamou. Se seu corpo inflamou, seu cérebro vai pro saco. Vai, não tem como. Não tem. E aí você, né, quando o cérebro está inflamado, a gente tem a depressão, tem sintomas, mas o problema do cérebro inflamado lá na frente é que o neurônio vai morrendo. Tem adultos com mais de 50 anos, Fran, que tem ansiedade, que desenvolvem declínio cognitivo após os 50 por conta da ansiedade. Depressão também. Exatamente, porque o cérebro inflama. Hoje a depressão é fator de risco para declínio cognitivo, demência. Porque neurônio morre. Os neurônios, eles vão morrendo. Agora, eu acho que é aí que está a questão, né? Porque, por que será? Será que não é pela questão nutricional também ao longo da vida? A gente já sabe pelos estudos de Alzheimer que ele começa no intestino, quando mais a gente está entendendo que a demência começa no intestino. Então, assim, olha como que essas coisas estão juntas, né, Dani? E como que a gente precisa mudar a nossa concepção de entender saúde. Saúde mental, saúde, performance. Precisa mudar. Isso. Porque tá tudo junto. Isso. E isso tem que começar na escola, na empresa, em todos os lugares. Porque as pessoas estão ali comendo em todos os lugares, né? Isso. Não vou nem falar das pessoas que não tem como comer tudo isso, porque... tanto que a gente tem estudos, né, que quanto mais pobreza, mais menor o desempenho cognitivo, Isso. mais predisposição a doenças mentais na vida adulta. Por quê? Muito possivelmente por causa da disponibilidade nutricional, fora os traumas, tudo isso. Exposição a poluentes, a falta de condições higiênicas, né? Sim, tudo isso. Tudo isso interfere. E pra você ter ideia, nessa coisa do intestino, o Parkinson, né? Nós sabemos que o Parkinson, ele acontece pelo acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína lá na substância nigra. Uma região específica do cérebro acumula essa proteína estranha. Antes de encontrarmos alfa-sinucleína no cérebro, tem alfa-sinucleína no intestino. E tem um nervo que liga o intestino ao cérebro. Esses neurônios estão cheios de alfa-sinucleína. Tem no sistema nervoso entérico, no nervo vago, existe alfa-sinucleína. E anos antes de qualquer sintoma de Parkinson ou de alfa-sinucleína estar no sistema nervoso central. Mostrando que se você tem um intestino com a microbiota alterada, o aumento do risco de produzir alfa-sinucleína no intestino e no nervo vago aumenta muito. E aí imagina aquela pessoa que toma corticoide a vida inteira, antibiótico, anti-inflamatório, que fazem parte, né, dos grandes fatores que também levam à desbiose. Né? Sim, levam à desbiose, a microbiota intestinal. O estresse crônico, o cortisol elevado também lasca com o intestino e aumenta o risco disso tudo. Sim. É porque é muita... O problema do sistema nervoso central, Fran, é que é muita coisa que bate no cérebro. Sim. Tudo que você faz e maltrata o seu corpo pelas diversas vias vai bater lá no cérebro. Sim, o corpo e a mente, né? E aí é muita variável. Eu fico imaginando as pessoas, até as minhas próprias alunas, assim, né? Que elas vão assistindo a aula. Eu me sinto assim. Vai dando uma angústia, você fala, gente, como é que a gente vai? Porque é muita coisa que influencia. Só que aí, aí dá um certo desespero, né? Porque você fala, não dá, parei aqui, entendeu? Porque não vou dar conta. Só que, ao mesmo tempo, você fala, mas existir um momento da história onde a gente não vivia uma vida que tanta coisa prejudicava, né? A gente tinha outros problemas que também não eram legais. Mas, hoje em dia, a gente aumentou a quantidade de coisas pelo nosso estilo de vida que dão problemas de saúde mental e física. Sim. O nosso problema é que a gente já vai no médico quando tem problema de saúde física. E quando o físico chegou, já está há muito tempo deteriorado, né? Como o próprio Parkinson, por exemplo. Sim. Isso é com tudo. Sim. Né? Não é porque você comeu uma bisnaguinha semana passada que você vai ter um problema agora. Exato. Né? Até porque pode dar umas puladas de cerca. 20% Sim. de pulada de cerca, ok. Faz parte da vida. Né? Tem que entender o meio social que a gente vive e as alegrias que a gente pode se dar. Mas a base, 80%, tem que ser organizada. Dani, você sabe que eu acho que isso é um problema? Porque quem vê aqui fala, nossa, Franciele, não come, não dá nada para os filhos. Não, eu sou dessas assim, né? Meus filhos comem comida
E, obviamente, tem que conviver com as alegrias pequenas. Mas eu, geralmente, o bolo em casa eu que faço, tudo eu que faço. Nossa, agora que eu pensei, porque eu tô cansada. Eu faço tudo, faço bolo com a criança. Vai no mercado, Compro óleo escolhe de um coco. rosa. Não, mas tem. Meu marido vai, compra bolachinha e tal. Não gosto, mas de vez em quando eles estão ali. De qualquer maneira, eu fico pensando por que é que a gente ainda está condicionando prazer alimentar com comida chechelenta? Isso a gente sabe por quê. Tem toda a história dos Estados Unidos, né, da questão da indústria alimentícia, enfim. Tem toda uma teoria da conspiração, inclusive, né, atrás desse processo. Tem. Mas que, na verdade, a gente devia estar lutando contra isso. Contra o que é bom. Porque é a mesma coisa para o mental. Né? Por que é que eu comecei a achar bom ficar vendo vídeo no TikTok que libera minha dopamina? O processo é o mesmo, é dopaminérgico, né? Da comida chechelenta, que dá uma dopamina maravilhosa. Você fala, ela é feita para você querer mais. Isso. Né? Isso. Ela é feita para dar umami. Você fala, ai, meu Deus, eu preciso de mais de um pedaço. E como que a gente naturalizou que isso é a delícia? Não deveria, né? A gente deveria achar delícias em outras coisas. Exatamente. Tanto na alimentação, quanto na vida. Quanto no prazer de estar com as pessoas, de viver uma vida calma, de poder ter tranquilidade, de não ficar super estimulando o meu cérebro o tempo todo, porque minha vida está muito difícil. Exatamente. A gente tinha que ter virado o avesso de volta, né? Isso. E tem a questão, o status social de comer essas coisas. Hoje, uma criança vai levar a lancheira para o colégio. Ela tem vergonha de abrir uma banana, um ovo cozido, um iogurte natural, um punhado de castanha. É o biscoitinho, a caixinha, o saquinho. Porque que meu colega vai achar? Né? A pessoa posta no Instagram, sei lá, ela posta comendo essas besteiras, esses alimentos ultraprocessados. Tem uma questão social aí e de passar vergonha por comer comida de verdade. É brega, eu vejo os adolescentes têm muita vergonha. E como que você, na base, depois você retrocede isso? Né? Bem complicado. Mas eu acho que isso também tem a ver com cultura americana, né? Com essa americanização aqui do Brasil. Porque Com primeiro certeza. que lá é mais barato, né? O crack que você abre, a xixelentice, assim, de abrir. Exatamente. Então tem essa ideia também de que, eu não sei, é mais gostoso, tem essa... Porque a química mesmo que tem ali estimula papilas gustativas, acaba estimulando a produção de dopamina, de serotonina, aquela produção rápida, pontual, que depois cai e você vai buscar novamente aquele alimento chechelento. Né? E aí vicia. E a criança adolescente, ele não tem essa consciência de que aquilo vai fazer mal. Ela está bem, ela não tem nada, ela acha, né? E ela está bem, por que eu não vou poder comer o meu salgadinho? Por que eu não vou poder tomar o meu refrigerante? E assim vai. Aí lá, em algum momento da vida, o corpo fala, aqui não deu. Aí ela é enquadrada com uma doença porque ela teve azar, porque a genética dela é ruim, ela entra com a medicação e segue a vida. E assim as coisas andam. Eu não sei onde é que está a regulamentação para isso. Acho que não tem. Não tem, porque lá no negócio do cigarro tem lá, né? Da câncer, aquelas fotos bem impactantes do cigarro. Por que não tem isso no rótulo dos alimentos? Agora tem alimento enriquecido em açúcar só, né? Mas a pessoa... E daí, né? Tá tudo bem. Ela, não sou diabética, eu sou magra. Para ela, muitas pessoas, o impacto daquilo é a caloria, a gordura e o engordar, emagrecer. Mas o impacto para o organismo como um todo, isso não é... E isso vai te deixar diminuir o seu QI, isso vai diminuir a sua performance cognitiva, isso aumenta o risco de depressão, isso aumenta o risco de doença autoimune, isso aumenta o risco de você ter tiroidite Hashimoto. Por que não coloca lá? Não, tem produtos com ingredientes horrendos. Isso vai te deixar irritado. Exato, isso vai te deixar ansioso. E isso vai fazer você entrar num antidepressivo sem eficácia. Ô, Dani, vamos falar então, aproveitar que a gente está falando de alimentos e rótulos. Alimentos que... eu acho até que a gente tem que falar o que é o excesso. Porque às vezes a pessoa acha que o excesso é comer uma bacia. Não é quando o alimento é ruim, né? Acho que é importante a gente dar essa dose, se você puder. Mas esses alimentos e a quantidade deles que irão produzir sintomas mentais. Sim. Como aumentar a ansiedade, ou até mesmo aumentar a letargia do sintoma depressivo. Quais são esses alimentos e que a gente precisa olhar? Porque se eles estão na dieta regular da pessoa, eu às vezes estou diagnosticando essa pessoa, independente da idade, errado. Sim.
Sim. Hoje a gente não tem uma relação causal quantitativa, tipo, comer até 2 barras de chocolate, tudo bem, a partir da 3ª aumenta risco de depressão. A gente não tem especificamente, até porque cada organismo é de um jeito. Não é só o chocolate que eu comi, é as outras coisas que eu comi compensam a presença do chocolate. Tá. Então, hoje é o quê? Quanto mais você come, maior o risco. Mas qual é o ponto de corte? Não sabemos dizer. A gente sabe dizer da gordura saturada, que é acima de 10%, do óleo vegetal acima de 10%, mas a quantidade tranqueira eu não sei. Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes? 20%. Você tem ali a sua dieta. 20% do que você come é tranqueira. Ou até muito, né? Acho Eu estou 20%. sendo legal. Acho você muito legal. Tipo, de cada 10 refeições, eu posso escolher 2 besteiras. Eu comi direitinho. Aí essas 10 refeições, essas 8 tem que ser lindas. Então, por exemplo, meus filhos tomam café da manhã bem, comida, almoçam comida, jantam ou lanche ou comida. Né? O lanche normal também, feito em casa, tudo. E eles têm sobremesa, comem um pedacinho de chocolate na sobremesa. Isso entra dentro dos 20%. Sim, sim. Pensa que 5 refeições, uma coisinha que dá uma alegria. Ou, às vezes, uma caixinha de achocolatado. Mas aí, quantidade pequena. É uma porção. Aí, um pedacinho de bolo feito em casa, que já é bem menos impacto. Não vou comer... Não, o bolo que eu faço em casa, Dani, é só, tipo um arroz integral. É a refeição saudável, entra no 80%, né? Ou então eu vou ficar a semana inteira muito comportada, mas final de semana eu vou fazer 3, 4 refeições um pouco mais esticadas. Na prática, eu oriento assim os meus pacientes. E ainda assim, a tranqueira e tentando reduzir a quantidade. Eu gosto do salgadinho. Vamos comprar um saquinho menor? Tá. Vamos comprar um chocolatinho menor? A latinha de refrigerante a menorzinha? Porque ele vai começando... Quando a gente faz isso, a pessoa vai começando a encontrar prazer nos outros alimentos. Sim. Porque a proporção é bem mais alta. E aí, automaticamente, a tranqueira, ele vai sentindo que, não, nem preciso tanto. É muito doce para mim, eu vou comer uma quantidade menor. Se você corta, isso gera um impacto que a pessoa pensa que aquilo é proibido e aí que ela vai querer comer. Então, na prática, aí eu digo isso na minha prática. Essa metodologia, na prática clínica, ela dá bastante certo. A não privação. Porque, nossa, eu não vou poder... Você quer que eu te dê uma comprovação científica para sua prática? Sim, tá vendo? ótimo. A gente tem que abrir um negócio junto, Dani. Porque é muito complementar. Porque a gente tem os estudos de... Inclusive, tem o livro que foi minha supervisora no tempo da Elaine Fox, de flexibilidade mental. Então... que é uma característica cognitiva e emocional. Então, quanto maior flexibilidade, que é exatamente assim, eu não corto pela raiz, eu diminuo, eu aprendo a comer, eu aprendo a usar para tudo, né? Eu não tenho uma regra só, eu tenho diversas possibilidades, que é exatamente isso, mas a gente consegue manter o comportamento saudável. Isso. Então, é isso, entende? Você não vai sim. cortar, porque Não. vai dar uma fissura. Mas você vai ensinar a usar. Óbvio, né, gente? A gente está falando disso de alimento. Eu não estou falando de bebida alcoólica, coisa que não pode para criança, nem para gente, né? Porque também não existe dose segura para o nosso cérebro de álcool. Não existe. Isso é bem então, complicado. Isso é uma coisa que a gente deveria tentar cortar, nem que fosse de pouquinho em pouquinho até cortar. Sim, né? sim. Como não existe dose segura de tabaco. Não existe. Né? Como não existe dose segura de nenhuma substância de drogadição. Não existe dose segura para o nosso sistema nervoso. Isso. Hoje fala-se muito dose segura de adoçante, dose segura de glutamato monossódico. Também não tem. Alguns estudos falam que tem, sabe? Mas eu ainda assim não gosto. Falar para o sucralose trazer um efeito negativo tem que comer tanto. Mas por que você vai usar sucralose se você pode botar um mel, um açúcar demerara? A pessoa não é diabética. Né? Xilitol. O xilitol para quem tem gases, às vezes dá desconforto. Estévia, se for o caso, usa estévia. Estévia é ruim, tem gosto de tem as marcas que são boas. Vou dar dica aqui, ó. Eu nem tô ganhando royalties da marca, mas tem umas dicas aqui para dar da estévia. Nossa, estévia para mim tem gosto de folha. Não. Essas que eu sugiro aqui não tem, não. Ô, Dani, mas vamos voltar, então, para a gente conseguir só entender a questão dos alimentos que, no dia a dia da dieta, porque nos exames que eles fazem com ratos, eles põem na dieta e ficam alguns dias, né? Por isso que a gente não tem dose, né? E nos humanos também, é o humano que segue aquela dieta ou não. E tem muitas variáveis nessa dieta. Isso. Mas nos dias a dia, esses que vão fazer mímica com processos de ansiedade, depressão e até mesmo com síndrome da fadiga crônica. Açúcar e cafeína.
tem uma relação alta? O açúcar, principalmente, porque todo aumento da glicemia pode sim gerar um processo inflamatório, uma neuroinflamação, radicais livres, danifica muito os neurônios, tá? Mas a cafeína, aí é uma coisa bem mais flexível. Né? Sim. Na verdade, a cafeína, ela tem vários pontos positivos. A cafeína, ela precisa primeiro ser usada na hora certa, na quantidade certa. A cafeína, ela tem um efeito no cérebro, sim, de aumentar o foco, aumentar a concentração. Só que muitas vezes a pessoa, ela tá tão ferrada, ela comeu tudo errado, ela não tem dopamina, ela não dormiu, e ela usa a cafeína como uma bengala. Aí... Não adianta. Depois do terceiro dia não faz mais efeito para bengala. Não, e no fim você mantém aquele estilo de vida, porcaria, não resolveu nada. E ela aumenta a estimulação cerebral. Exatamente. Então, pessoas com ansiedade e TDAH deveriam maneirar muito ou pensar em não usar. Porque a cafeína, ela aumenta a liberação de dopamina e de norepinefrina. A norepinefrina geralmente está aumentada numa pessoa ansiosa. Então, você aumenta a norepinefrina ainda mais com a cafeína, você piora o ataque cardíaco, aumento de frequência respiratória, você fica mais agitado. Agora, numa pessoa, um TDAH, que tem deficiência de dopamina e norepinefrina, a quantidade correta e organizada da cafeína pode trazer um efeito positivo, sim. Só que a gente tem que analisar se melhorei o foco, porque aumentou a dopamina, mas piorou a minha ansiedade, porque aumentou a norepinefrina. Qual dos dois efeitos, para mim, vai valer a pena? Eu tenho que comparar o que trouxe um benefício. E o horário também, né? Porque ela prejudica o sono. Ai, gente, até meio-dia. Ai, mas eu tomo cafeína meia-noite. Eu ainda sou legal, eu falo até às 2, se a pessoa dorme às 10, mas assim... Eu porque tenho um metabolizador lento, né? Então, eu falo que... mas paciente, Daniela, eu tomo café e vou dormir, não me atrapalha o sono. Você que pensa, você pode até adormecer, mas ali a arquitetura, o seu sono REM, não REM, muda. Acorda de noite ou acorda estraçalhado, porque não fez a lavagem cerebral que precisava durante o sono. Isso, e em 2012, Fran, foi descoberto um sistema de defesa, de limpeza do cérebro, de faxina. Sono. Isso, que é o sistema, né, o linfático. E é justamente durante um sono adequado permite que esse sistema retire as toxinas do cérebro. Inclusive proteína amiloide, alfa-sinucleína, essas proteínas que geram problemas. Se você não tem um sono adequado, o seu cérebro não consegue fazer essa limpeza. Ele não faz o detox, né? Exatamente. Porque o sono é detox, né? É o sistema linfático, que é no sono REM que ele funciona. Sim. Então, imagine se você tem esse sono invertido. Mas eu não durmo à noite, eu durmo de dia. Já está errado, é a hora, tem que ter a hora correta. A gente foi programado para dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Com o sol. Isso aí. Mas a gente não faz. Que aí tem a ver nessa questão de hábito de volta, dificuldade de dopamina. Então, eu gosto, assim, quando a gente trabalha, é o que eu trabalho muito com o pessoal do PNP e com o pessoal das empresas, mesmo nos treinamentos que a gente dá de regulação emocional, porque eles começam a ter uma percepção emocional de como eu funciono, ou com o paciente, ou você está lá com o seu paciente vai ver. Só que, ao mesmo tempo, você vê que não existe uma melhora 100%, porque geralmente, o problema de eu não saber me regular emocionalmente, ele vem junto com o problema de eu não saber me alimentar de maneira adequada ou ter uma higiene do sono, porque a gente acha que a higiene do sono é uma hora antes de dormir, é desde a hora que a gente acorda, é o dia que a gente passa. Principalmente para uma pessoa em neurodesenvolvimento ou com psicopatologia, gente. Porque ela já tem um cérebro que está funcionando de uma maneira diferente. Exatamente. Ela vai ter que ter mais esforço do que uma pessoa que não tem nada. Durante o dia, não é antes de dormir só, né? Então, eu falo, aí, em algum momento, a gente vai ter que olhar para essa qualidade alimentar que acompanha o hábito mental. Tá junto. Até de falar peças assim, do eu tive um dia muito difícil, eu vou tomar essa cerveja, vou comer esse bolinho de chocolate. Ou eu vou falar, eu tive um dia muito difícil, mas se eu comer esse bolo de chocolate agora, talvez eu fique pior daqui a um tempo, porque ele não vai fazer bem para o meu sistema nervoso. Estou dando um exemplo ridículo, né? Mas assim, é real. Mas entende? Que autonomia eu vou criando de mim mesmo fazer escolhas que me façam bem. E não escolhas que me façam mal, né? Exatamente. E gera um ciclo.
né? Se acostuma a tomar fazer aquele lanchinho tranqueira de noite e aquilo é a sua alegria e você acaba condicionado a ter que comer aquilo. Que vai dormir mal, né? Com certeza. Hoje a gente... Sem saber. E isso, as refeições à noite, elas precisam ser refeições mais leves, né? Refeições mais pesadas à noite, elas sim estão associadas a um sono de pior qualidade. Só que para você não comer muito à noite, você tem que comer bem durante o dia. Tomar café, lanchar direitinho à tarde, almoçar. Para você não chegar em casa à noite querendo comer as paredes todo de casa. Então, um dia alimentar mal planejado, ele acaba culminando num jantar mal feito. E o seu sono vai pro beleléu. E aí você vira um ciclo, né? Vira algo que você inclui... O seu hábito, ele acaba sendo moldado por seu comportamento, vira uma rotina. Sim. Né? Não quer levar lancheira para o trabalho, quer não tomar café da manhã, quer fazer jejum intermitente porque viu que emagrece. Outra coisa, né? Jejum intermitente na pessoa que tem neurodesenvolvimento. Não dá, né? Esse cérebro precisa de alimento. Olha, paciente neurológico e psiquiátrico vão parar com jejum intermitente, vão parar com dieta cetogênica para qualquer um. Parou. Deu. Precisa, né? Me irrita. Chega! Chega, pá, jogar, quebrar o copo da parede. Gente, chega, pelo amor de Deus. Não é assim que se cuida de cérebro. Dieta cetogênica é para pacientes específicos com epilepsia, com convulsões. E a gente hoje, inclusive, nem faz mais a dieta cetogênica. Nós damos suplementos que imitam a dieta cetogênica. E a gente faz suplementação com TCM, com ácido graxo de cadeia média, faz suplementação com corpos cetônicos. Tá. Então, essas moléculas chegam no cérebro e o cérebro acha que você está em jejum, mas o seu corpo está super bem nutrido. Então, não precisa levar ao extremo. Legal. Tá? E o jejum intermitente também... Por que a pessoa faz jejum intermitente? Porque eu quero ser mais saudável. Privando o seu cérebro de energia, de nutrientes e de matéria-prima para produzir a serotonina, não traz benefício nenhum. Jejum intermitente, low carb, para quem tem depressão, para quem tem ansiedade. Hoje, para tratar ansiedade e depressão, tem meta-análise que fala que a dieta tem que ter, no mínimo, 43% de carboidratos bons e, no máximo, 59%. É a metade da dieta carboidrato bom. E tirar não porque ajuda em nada. Ele precisa desse nutriente que ele está gastando muito para se autorregular. Muito. E aí a gente vai fazer, mesmo com o que a gente tem de ponta, as técnicas que a gente tem hoje em neurociência, que regulam, a pessoa aprende a regular sua ansiedade. Só que você vê que o paciente faz e ela diminui pouco a ansiedade. Por quê? Porque o cérebro não está conseguindo, mesmo com a melhor estratégia, produzir o neurotransmissor que vai acalmar, que é a dopamina ou o GABA, às vezes até a ocitocina, porque ele não está tendo o nutriente necessário. É só o que tem. Isso vale. A pessoa vai lá fazer uma imersão no final de semana, tipo de inteligência emocional. Esses coaches que vão fazer técnicas para estimular a produção de dopamina. Se ele não vai bem alimentado, nem isso aí vai funcionar. Né? E que, claro, eu acho que não é nem esse, porque ele vai para um outro lugar, a pessoa entra tipo num processo de dissociação, né? Sim. Ele fica meio doida, assim. Exatamente. Faz uma, enfim, aí compra umas coisas lá que ele vende, eu acho isso complicado. E eu tenho muito medo dessas coisas que tem hoje para vender. Não, é difícil, porque você não sabe o que você está pegando, é muita falta de responsabilidade. Exatamente, a pessoa entra num surto ali, tem uma crise de tanta pressão para ter que ser isso, ter que ser aquilo, ter que produzir, ter que fazer tal coisa, né? Te dá uma sobrecarga. Mesmo nos eventos, agora você falou, né? Nesses eventos que agora está tendo muito evento ao vivo, eu mesma já fiz o meu, né? De você ir e tal. E aí você vai observando que as pessoas saem para o coffee break no evento, desses grandes, que eles vão vender alguma coisa. E aí serve um monte de carboidrato, para e doce. Dopamina. E doce. Daí a pessoa chega ligadona, aí vende, pá! Né? É uma coisa assim, não dá pra gente negar. É um efeito manipulado. Sim. O cérebro vai sendo induzido. Quando eu trabalhava com a empresa, eu falava, quando eu ia trabalhar com a empresa, eu levava chocolatinho. Pra quê? Pra amaciar as pessoas, pra elas não darem na minha cara no começo dos eventos, porque elas estão chegando muito bravas, eram obrigadas a estar lá. Vamos aqui. Isso aí se chama, né? Tá moldando o povo. Só que aí eu me explicava, eu falava assim, gente, eu trouxe chocolate pra vocês não dão na minha cara, tá? Eles davam risada, mas comiam chocolate, né? Hoje não levo mais chocolate, a não ser que seja aquele 90% que tem gosto de coco. Sim, gosto de cabo de vassoura. Mas quando eu tinha uma terapeuta, uma psicóloga lá em Fortaleza, que é a técnica dela. Eu chegava sempre lascada, cheia de BO pra resolver. Eu chegava, sentava, e a primeira coisa que fazia ela começar a me elogiar.
Ela dava 5, 6 elogios. É eu o falava, efeito do chocolate. eu falava, para com isso, porque essa estratégia aí não funciona comigo, não. Eu tô destruída e assim eu estou e nós vamos resolver sem você querer me dar um migué. Ah, o seu cabelo, a sua roupa, não sei o quê, não sei o quê. Não quero ouvir elogios. Essa técnica aí eu não caio. Você não, mas muita gente cai, né? Cai. Esse se chama feedback sanduíche. É. Odeio. Dani, a gente tem muita coisa para falar e a gente já esgotou o nosso tempo. Ó, ali foi. Foi, né? Ô, Dani, mas só pra gente terminar, então, queria que você... Acho importante só porque a gente ficar ligado nisso. Ali dentro do PNP, toda vez que a gente fala de disfunção de humor, tem muitos ensaios com exames clínicos, né? Então, exame de sangue, que dá lá um determinado índice de vitamina B, de interleucina, que alguns fazem, ou não, enfim, citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias, que estão relacionadas à ansiedade, à depressão e a outras questões. Só que a maioria dos exames que a gente tem hoje, você vai no médico, você faz o seu exame, o quanto você tem dentro da linha de normalidade não reflete que você está funcionando bem. Não. Pois é. E aí? E aí tem que trocar o profissional que está dizendo que aquilo está normal. As pessoas precisam ser orientadas. Como, por exemplo, ferritina. Exatamente, isso. As pessoas têm que ser orientadas sobre, assim, o que exigir de um profissional. Ah, eu fui no médico, ele disse que B12 300 tá bom. Não está, troque de médico. A nutricionista disse que tá bom, troque de nutricionista. Mas por que tá essa faixa? Por que existe essa aceitação? Porque ela vai... A B12 é uma que tem... Você vai de... Até de 0 a 500 mil que você vai ver lá no exame. Assim, é muito grande. Isso. Porque os exames de sangue, eles colocam como referência a média do que as pessoas apresentam. Padrão, a média do padrão. Isso. Então, ali, 30 mil pessoas fizeram o exame de sangue e para elas deu entre 12 e 27. É o padrão da normalidade encontrada na população. É o ideal? Não é. Tipo, a média, ali fala-se que a vitamina D... 30 já está ok. Mas os estudos de depressão, abaixo de 50, a vitamina D, a pessoa tem o maior risco de desenvolver, de ter sintomas depressivos de ansiedade, porque a vitamina D é usada para produzir a serotonina. Sim. Então, nos estudos, ok, vamos pegar esses seus 30 que você disse que tá bom, vamos botar a galera aqui e ver se esse 30 tem mais casos de depressão do que quem tem 60. Tem. Então, é nos estudos científicos específicos que a gente vê o que é ideal. Não é na faixa de normalidade. O zinco. Lá no laboratório, o zinco 70 a 110 tá bom. Não tá. O zinco tem que estar pelo menos em 95 a 105. O cobre também. Eu tenho paciente com cobre 50. Ah, tá bom. Não tá. O cobre é usado para produzir a norepinefrina. Uhum. O cobre é usado na defesa antioxidante. Isso eu acho que a gente precisa saber. Por isso que a gente sempre ensina os psicólogos tudo. Porque você fez exame, está tudo normal. Normal como? Dentro ali do laboratório, Não tá. Você vai precisar procurar uma pessoa, porque esse normal não é normal. Isso me salvou tantas vezes na minha vida. E aí eu era autoexaminada, né? Por mim mesma. Não tá normal, né? Ainda mais mulher, depois de 40, preciso aumentar. Então, é difícil você arranjar esses profissionais que sabem, mas quanto mais gente da área da saúde souber e falar, não tá, você vai precisar olhar isso aqui, porque apesar de estar dando normal na tua faixa, a gente tem resultados robustos de problemas de saúde mental associados. Sim. Né? B12 e ferritina. Nossa, a ferritina tem para que estar perto de 100. cognição e humor ansioso. Isso. A minha cunhada fez exame de sangue e deu 40 a ferritina dela. E ela com sintomas de ansiedade, caindo o cabelo, com síndrome de pernas inquietas, que é falta de dopamina. E a médica dela falou assim, não, tá tudo normal, não é nada. Ela assim, não é. Eu peguei o exame de sangue dela e encontrei 10 defeitos. Isso aqui não tá bom. Ah, mas a minha médica disse que tá. Você troque de médica. Porque você tá com um monte de sintoma e ela disse que não é nada. Uma vez que o exame de sangue esteja normal para o médico, mas o seu corpo tem sintomas, tem coisa aí. O sintoma, ele é menosprezado. Por quê? Porque não se encaixa dentro de um nome de uma doença, então esse seu sintoma não é nada. Claro que é. É óbvio que é. E sempre tem um componente nutricional que está contribuindo para aquilo.
ou um processo inflamatório, a falta de um nutriente, a investigação ela tem que ser muito mais refinada. A suplementação tem que ser muito planejada. Raríssimos os pacientes não precisam de um suplemento. Ah, é coisa de nutricionista? Não é. É coisa de quem está num mundo caótico e que o corpo tem que ter um reforço. O corpo tem que ter um reforço. Não é chibatada para cá, a gente tem que vir com o escudo na mesma proporção. Sim. E aí tem que ter esse cuidado com a suplementação e investigar qual é o suplemento específico e o exame de sangue, a análise e o buraco é mais embaixo. Estou vendo como que a gente tem que estudar, né? Os meus alunos do PNP estão tendo essa formação, os teus de nutrição também estão tendo a bem específica, né? Isso. E o quanto que a gente precisa, porque a minha maior preocupação sempre, é um dos motivos de eu estar fazendo esse podcast, é porque, assim, eu tenho muito medo que nós estamos, no tratamento da saúde, nós estamos adoecendo. Isso. Isso é desesperador. A gente não pode, a gente não tem esse direito. Exatamente. Né? Não. Não tem esse direito. Não. A gente tem que ajudar as pessoas a ter saúde. E aí a falta de informação, às vezes, não é nem culpa do profissional, né, Dani? Porque ele teve uma formação que não foi dado isso. Isso. Ele, sem saber, está ajudando para a doença persistir. Isso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser nutricionista. Ser nutricionista? Melhor coisa. A minha foi estudar. Ser nutricionista e você estudar igual uma doida. Ter condição de seguir um caminho, de estudar uma coisa que, né, a gente passa a entender, porque um leigo, vou entender bioquímica. Não vou. Então, eu escolhi ser nutricionista para poder estudar coisas que hoje, primeiro, me ajudam. Lá na minha casa, eu ajeito todo mundo. Meus irmãos, minha mãe, meu pai. Também. A sogra. Quer dizer, eu ajeito sobrinha. quem aceita ajeitar, né? Eu ajeito meus filhos, meu marido já tá bom. Isso. Eu disse ao meu marido assim, o que você vai cortar agora da nossa vida? Falei, tô cortando tudo aqui dessa casa. É isso. Só isso aceita que dói menos. Meu filho chega pros amiguinhos dele da escola e fala assim, você acha que esse seu lanche é saudável? Porque às vezes ele leva uma bolachinha, né? Às vezes não dá tempo. Isso. E aí ele fala, nossa, Matheus, hoje esse teu lanche que você não trouxe é saudável. Ele fala assim, e você acha que esse seu lanche é saudável? Toma. Você joga videogame todo dia, faz mal pro seu cérebro também, meu filho. Fala assim pras pessoas. Responde à altura. Entendeu? E dá munição para não ficar se sentindo humilhado. Esses dias ele foi com o bolo que a gente fez. E esse bolo não é saudável. Ele falou assim, você sabe como é que a gente faz esse bolo aqui na minha casa? Que ele que faz comigo, né? Isso. Isso aqui é quase um arroz integral. É isso. É isso. E tá certo ele. E vamos embora. Então, a gente consegue ir fazendo, mas precisa divulgar essa informação, né? Isso. Então, pessoal, vocês terão aqui embaixo deste vídeo os contatos de Dani. Mas, Dani, deixa teu Instagram aí para interessados. Para interessados, @Dani Lodete. É D-A-N-Y, Dani Lodete. L-O-D-E-T-T-I. Dani Lodete. Eu preciso suplementar, porque vocês sabem que eu te chamo de Dani Lorete. Não importa, sou eu. Isso, me chamam trocam tanto meu sobrenome. Mas se você der um Google e botar neuronutrição no Google, vai em algum lugar vai aparecer minha cara. Não, e teu contato vai estar aqui também na descrição do vídeo. Ali, ó, em algum lugar aqui embaixo. Isso, e se você for profissional da saúde, temos pós-graduação em neuronutrição, só na minha bio lá se encontra, temos a Academia da Neuronutrição, temos cursos trocentas de milhões de coisas. Curso de neuronutrição para quem não é da área da saúde, neuronutrição no dia a dia. Só não aprende neuronutrição o quê? Quem não me conheceu. Agora que você me conheceu, já ganhou a vida agora. Dani, obrigada, viu, por ter vindo hoje. Pessoal, muito obrigada por assistir. Até o próximo episódio. Um beijo, até mais.